Vamos lá? Bom, pessoal, agora aqui ele entra na parte aí da utilização, né, nas funções de agregação com valores nulos. Vamos lá? Bom, a maioria das funções de agregação ignora o valor nulo, coisa que a gente já viu, né, lá com o SUM, lá com o AVG. A gente precisa, na verdade, começar o quê? A tratar lá com o SNU, né? Valores nulos podem induzir a um valor inesperado de um resultado incorreto. Lembram-se lá do AVG? Né? Se eu tenho que contar todas as linhas da minha tabela, precisa ser tratado. Use a função SNU para corrigir esse problema, né? Então, o SNU, na verdade, ele está fazendo o quê? Trocando lá, no nosso caso, por zero. Então, é nulo, troca por zero, depois faz a soma de tudo e divide pela quantidade de linhas total. Tá? Algumas das funções de agregação aqui que a gente poderia estar utilizando, né? Ó, consulta sem utilização do null. É aquele AVG weight aqui mesmo, ó, que a gente fez, né? A primeira vez que eu estou utilizando ele aqui dá 74,06 de média, por quê? Porque ele está ignorando os nulos, né? E depois, se eu começo a tratar ele com o SNU aqui, ó, né, de weight de zero, é sinal que todos os valores de linha que estão nulos vão ser passados primeiros para zero, para depois fazer a minha média. Então, o valor de 74,06 para 30,12, ó, é um valor bem distante, né, de média que a gente tem. Aqui nesse caso, select count de SNU, weight de zero, aqui a gente na verdade está quase fazendo um select asterisco from tabela, né? Se eu tenho um valor nulo nesse cara aqui, ó, no weight, ele está primeiro transformando em zero. Se não é nulo, ele mantém o mesmo valor e depois ele está dando um count em todo esse cara aí, tá? Bom, a função count de asterisco é uma seção de função e retorna o número total de linhas de uma tabela. Tá? Independente, então, se tem ou não determinado campo nulo, ele conta as linhas da tabela e traz para você. Tá? Bom, utilizar a cláusula group by, especifica os valores em que as linhas de resultado devem ser colocados, calcula valores totais para funções de agregação. Nós vimos, então, né, o SUM, o max, min, o AVG e o count. São as nossas funções de agregação que eles vão fazer o que? Sumarização. Se eu tenho o group by, ele vai me separar por grupo. Então, ele vai lá, faz o agrupamento e depois faz, em cima do agrupamento, a função de agregação. Max, min, tá? SUM, count. Ao executar o agrupamento de uma consulta, os registros da coluna são agrupados por coluna listada na cláusula group by. É esse grupo que cria o conjunto de funções de agregação. Portanto, se você deseja somar o campo total line, por exemplo, aí de uma tabela, né, para cada registro da tabela Sales Order Details, você deveria agrupar em uma coluna que identifica unicamente cada ordem de venda, e nesse caso seria a Sales Order ID. Então aqui, se eu tenho, por exemplo, os detalhes de uma venda, eu quero somar todos aqueles detalhes, né? Eu teria que colocar o Sales Orders ID também como se fosse parte da minha Select. Não ele como função de grupo, mas em si como uma Select. Se eu tenho, por exemplo, a minha nota fiscal, itens da minha nota fiscal, vocês concordam que os itens da nota fiscal, eu tenho cada linha o seu subtotal? E se eu quisesse, por exemplo, fazer com que seja feito a soma de total de linhas por nota fiscal, eu teria que utilizar, por exemplo, no select o ID, né? O ID da nota, para ele poder fazer isso daí, tá? Ao usar a cláusula group by, todas as colunas da lista select que não fazem parte de uma expressão de agregação será usada para agrupar os resultados por meio da cláusula group by. Se você não deseja agrupar uma coluna, não coloque no select, tá?
No group by, pessoal, a gente vai lá e coloca o quê? Quais são as funções de grupo que a gente quer que seja atuado. No select, eu vou ter os valores e mais a função de grupo. Basicamente, o group by é tudo que está na select menos a função de grupo. Se eu tenho 5 campos na minha select, mais um count de algum campo, no group by é esses 5 campos que estão na select. E não coloco a função de grupo. Correto? Por quê? Porque o agrupamento é o agrupamento total dos dados que eu tenho na minha select. E a função de grupo é justamente o que ela vai fazer o quê? Ou sumarizar, ou tirar a média, ou tirar o mínimo, ou tirar o máximo. Tá? Valores nulos são incluídos no agrupamento de uma coluna. Todos os valores nulos são considerados iguais e assim colocados num próprio grupo. Se eu tenho um nulo que não é tratado, então ele vai para um outro grupo de nulos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, select ID, sum, valor, as total, from comissão, group by ID. Eu tenho o ID e o sum de valor, não tenho? Os dois campos aqui no meu select. Tudo que vai no group by é tudo que está no meu select menos a função de grupo. Nesse caso aqui, só o ID. Select, nome, sum de valor, as total, from pessoa, comissão. Onde o ID da pessoa é igual ao C do ID, né? ID da pessoa é igual à comissão do ID. Group by, nome. Aqui, ó, quem está fazendo esse valor provavelmente seja da minha tabela comissão, tá? Por isso que ele está pegando e fazendo a junção das tabelas aqui. Select, nome, sum de valor mais salário, S total, from pessoa e comissão, tá? O valor é o valor somado da comissão e aqui é o valor do salário do cara. Aqui, então, eu tenho um cenário. Eu tenho o salário de uma pessoa mais a comissão, quanto ela ganha. Então, eu estou somando tudo para ter um total aí, ó. Group by, nome e salário. Tudo bem? Por que aqui é group by, nome e salário, pessoal? Porque aqui, ó, é o nome e mais o salário que não são a função de grupo. Então, no group by, é tudo que está na select menos a minha função de grupo. Correto? Select ID, max, valor, S, maior, from comissão, group by ID. Beleza. O count é a mesma coisa e o message também é a mesma coisa. Tá? Simplesmente são valores aí que a gente já sabe. O grupamento que a gente já viu. Quando a gente tem um order by 2desk, vocês lembram como que é ordenado isso daqui? Pelo 2 aqui. Ele vai ser ordenado por qual campo aqui, ó, no meu select? Pelo sum de valor, tá, ó. Coluna 1, coluna 2. Que seria a mesma coisa que eu colocar um order by total aqui. Desk, porque desk, ASCII é o normal, é o ascendente, né? Do menor para o maior. Desk, do maior para o menor. Correto? Filtros, né, ó, utilizando a cláusula have. Especifica uma condição de pesquisa para um grupo e pode ser utilizada somente com a cláusula select. Então ali, pessoal, além de eu ter um grupo, eu posso ter o filtro do meu grupo, onde aqui, ó, select, order, sales order ID, sum de total line, from Sales Order Details, Group by Sales Order ID. Esse cara aqui é normal, né? Ó, então, é o que a gente já viu. Eu tenho um agrupamento por ordem aqui, ó, de ID, fazendo a soma do meu total line. Agora eu quero o quê? Depois do Group by, que eu tenho um have, ou que eu tenho uma condição, um C aqui, ó. Se a soma do total line for maior do que $100 mil. Se a soma der $90 mil ali, ele não vai trazer para você. Ele só vai trazer acima de 100 mil, que é o que o Heaven está fazendo. Correto? Eu conseguiria colocar o sum de total line numa cláusula where aqui, where sum de total line maior do que 10 mil? Não, não daria. Por quê? Porque o where é o filtro de linha. O having
é o filtro pro grupo. Se eu quero filtrar algo do grupo, nesse caso aqui, que é o sum de total line, ele tem que estar no having mesmo, tá? O meu where, a minha cláusula where, ela não enxerga agrupamento. A sequência de que o SQL é executado é o from, where, group by, depois o have. Então ele vai montando isso tudo em memória. Correto? Antes do having, existe o where. O where, ele não sabe ainda a sequência do grupo, as funções de grupo que estão sendo feitas. Tá? Então não dá. Se eu tenho agrupamento e quero fazer filtro do meu agrupamento, tem que ser realmente no having. Tá? E depois o order by ser os orders ID mesmo. Tudo bem? A cláusula have é opcional, que pode ser utilizada para diminuir o conjunto de resultados configurados por critério nos valores de agregação. A cláusula have é utilizada para filtrar linhas após o agrupamento, que foi aplicado antes que os resultados sejam retornados para o cliente. Você pode somente incluir expressões agregadas e colunas que são listadas na cláusula group by. Correto? Então, o group by, quando a gente está utilizando agrupamento, pessoal, não pensem que vocês vão colocar todos os dados da minha tabela. São os dados essencialmente necessários. Senão ele começa o quê? Você tem muito trabalho em cima disso daí. Tá? É uma prática utilizar o resultado agregado utilizando a cláusula having e não a cláusula where. Tá? Então aqui, ó, having sum de valor maior do que 1000. Quem que é esse sum de valor? É o mesmo sum de valor que está aqui, ó, no select. É obrigatório? Não. Aqui eu poderia ter um having AVG de valor maior do que 1000 e aqui eu tenho um sum. Beleza, o SQL iria executar perfeitamente. O problema é você ter essa visão. Tá? Select nome, o max de id message from pessoa comissão, where id pessoa igual a c, p.id igual a c.id, group by, having max de message maior que 35. Tá? Então, ó, o mesmo cara daqui é o mesmo daqui, para facilitar, mas não é obrigatório. Eu poderia estar utilizando um have avg id message maior do que, sei lá, 50. E mostrando o max aqui no select. Ele iria fazer perfeitamente. O problema seria a gente, às vezes, interpretar esse cara aí. Perguntas? Todos tranquilos? Sim. O having é um cara bem interessante. Por quê? Porque você limita a quantidade de grupos, basicamente, que você quer. Vamos supor que no agrupamento, ó, hoje, eu fiz o quê? Uma select de, a partir dos nossos pedidos, fazer um agrupamento de condição de pagamento, onde a quantidade dessas comissões fossem maior do que, sei lá, 500. Eu não preciso pegar o meu agrupamento que a quantidade seja maior, seja igual a 1. Não, eu quero que seja maior do que 500. Por quê? Porque eu sei que são as mais utilizadas condições de pagamentos que a gente tem no sistema. Tá? Então, o filtro já seria por aí. Beleza, pessoal? O order by. O having, se eu tiver, ele é a penúltima. Tá? A ordem lógica de uma select seria essa daí. O order by sempre é o último cara. Sempre. O having é a penúltima nesse nosso caso aí. Tudo bem? Então, aqui a gente termina esse cara.